Esqueça os livros de empreendedorismo. Essa simples thread de Twitter publicada em 2018 é melhor do que todos os conteúdos de empreendedorismo que você já viu. E, Johnny, você já leu essa thread do Naval Eu Ravikant? nunca li e desde que eu conheço o Bruno, ele fala assim: "Johnny, a melhor aula de empreendedorismo que você pode ter está nessa thread". E ele Cara, decidiu me explicar hoje como que é. Tá certo? cara, imagina uma thread de Twitter escrita em 2018 que as pessoas ainda falam sobre. É bizarro isso. Um cara chegou a escrever um livro sobre o Naval, basicamente metade do livro é sobre essa thread, que é o Almanaque de Naval Ravikant, aí que o pessoal do Brasil já chegou a conhecer esse livro. E você é economista, né, Johnny? Eu sou economista formado. Cara, dá para dizer que o livro do Adam Smith, A Riqueza das Nações, é uma das maiores obras da economia já escrita? Assim como Karl Marx escreveu Capital, tão relevante quanto. Beleza. Vixe, haters no Adam com Smith, me corrija se eu estiver errado, porque eu não sou tá, economista, mas Adam Smith, no livro A Riqueza das Nações, tenta explicar como é que as nações ficam ricas. perfeito. Para mim, o que o Naval fez nessa simples thread de Twitter é a mesma coisa, só que para pessoas. É como pessoas ficam ricas e para mim esse é o tratado, para mim isso nunca vai mudar. São fundamentos eternos, perpétuos. E o que que eu acho interessante dessa Hum, thread, cara? Ela é útil, tá? E, ou seja, se você realmente entender o que está escrito nela, isso vai te ajudar a ficar rico sem depender da sorte. Ela também é verdadeira, no sentido de que, se você vê todas as pessoas que ficaram ricas sem depender da sorte, né, sem ganhar na loteria, sem ganhar uma grande herança, alguma coisa assim, ela, se você analisar, você vai ver que as pessoas seguiram as coisas que estão nessa thread, mesmo sem saber, né? Porque muitas pessoas ficaram ricas hum. antes dessa thread existir. E as pessoas que não ficaram ricas, elas não seguiram isso. Cara, deixa eu entender. A promessa que você tá fazendo aqui nesse podcast é muito grande, tá? Que a É gente vai grande. ter talvez o melhor vídeo sobre empreendedorismo aqui do Brasil, porque a gente vai fazer um grande podcast sobre essa thread. E eu, Sim, pelo que eu entendi, o Naval ele trouxe, elucidou com muita clareza como ficar rico. É isso que eu sim, tô entendendo? é isso. Então, até o final desse episódio, cara, o papel que o Brunão tá assumindo aqui, ele vai ser, como ele já leu e releu essa thread milhares de vezes, eu vou ser o cara que nunca ouviu, assim como você, espectador, e no final eu vou dar o veredito final, foi bom, foi ruim, mais baboseiras de um livro coach ou não. Então, Fechou? cara, o que eu queria de você, Johnny, Hum, se você tiver dúvidas ao longo da thread, porque qual que é o problema dessa thread, tá? tá. O Naval, ele escreve muito bem e ele tem um lema que ele é incomprimível. Ele, inclusive, foi a bio dele no Twitter por muito tempo foi essa palavra, Uhum. incompressible. Ou seja, ele escreve de forma muito sintética, ele escreve de forma muito concisa, Objetivo. e aí isso quer dizer que ele deixa de explicar algumas coisas. Ele Uhum. só põe o essencial ali. Tanto é que existe um podcast dele no YouTube, que a gente pode até pôr aqui na descrição depois, de 3 horas e meia explicando essa thread, Caraca. que é onde ele vai lá e explica, né. Se você quiser, você pode fechar esse podcast agora e ouvir 3 horas e meia de Naval Ravikant, ou você pode ficar aqui com a gente e depois você vê lá, o podcast dele, que é em inglês, não tem o humor atenuado que a gente tem aqui, né, Uhum. acentuado, e, também não tem imagem, nada, é um conteúdo mais chato de ouvir, eu recomendo para quem quiser ouvir depois. O que que eu queria que você fizesse, Johnny? Boa. Tudo que não ficar claro, você me pergunta, porque Pode deixar. E você eu já leio ouviu o isso aí podcast, você já fez toda a já fiz curadoria de tudo, informações, você já já fiz tudo. então a gente está E eu tropicalizando o aplico isso na conteúdo. minha vida. É Perfeito. isso. Porque eu sinto que, assim, a maioria dos livros que eu leio e dicas que eu vejo de YouTube, eu sinto que falta essa tropicalização. Tipo, eu vejo muito conteúdo da gringa falando de como fazer alguma coisa, eu falo assim: "Cara, como que a gente pode aplicar para nós brasileiros?". Então, também vou fazer um papel de advogado do diabo, porque eu também não sei se eu vou concordar com tudo, né, vamos ver o que vai vir pela frente, Claro, tô curioso lógico. pra saber. Eu queria conhecer mais do Naval, porque eu não conheço a história dele como empreendedor e como pessoa antes, eu acho que vale a pena o contexto. Você Boa, vou dar esse contexto então. O Naval, ele nasceu na Índia, em tá. Nova Delhi. Ele era pobre lá, de família pobre. Eventualmente a família dele migrou para os Estados Unidos e ele estudou lá. Ele é um cara inteligente, estudou, ciência da computação e economia numa boa faculdade, se eu não me engano era Dartmouth, Uhum. e trabalhou um pouquinho no Boston Consulting Group, que é uma empresa de consultoria, né, o BCG, e depois ele foi para o Vale do Silício, fundou o primeiro site dele,
que era o era e não era e-reviews, eu não lembro o nome do site dele. Deixa eu pegar aqui. Mas o que que fazia o site dele? Era um site de review de produtos, tá? Tá, você podia fazer vídeo de qualquer coisa. Epinions, Tá. Epinions. Ele fundou isso em 99, então antes de estourar a bolha.com, na época que a Uhum. internet era muito mais simples. Eventualmente ele vendeu esse site, fez uma fusão lá com outro site de review de produtos, e esse novo site fez o IPO. Tá. Depois, o Naval, ele fez um outro site que era um marketplace para que, empreendedores, né, pessoas que fundadores de startup, conseguiam investimentos com anjos. Então pensa que é um LinkedIn das startups, Legal. chamava AngelList. Se você é anjo, você cria seu perfil lá. Se você é founder, né, fundador de startup, você cria seu perfil lá, e aí lá você consegue achar investidores e os investidores conseguem achar startups para investir. E, se eu não me engano, eles pegavam uma porcentagem do investimento, Uhum. que era feito através da plataforma deles. Eh, Hoje o Naval é investidor, ele teve um período também em que ele ficou rico, que era o grande desejo da vida dele, porque ele nasceu pobre na Índia, mas ele ficou rico e falou: "Puta, tô infeliz". E aí ele, cara, ficou meditando muito tempo, e aí ele que hoje ele é super feliz e tal, então ele tem esse balanço também, o pessoal chama ele de o filósofo do Vale do Silício. E Interessante. vocês vão entender por que que isso é interessante, porque essa thread tem um quê de filosofia, cara, ele cava lá no princípio do negócio. Ele não fala: "Faça um curso online", ou "Crie uma audiência", Uhum. ou, sabe, esses conselhos pontuais, Uhum. que pode até te deixar rico, mas não explica toda a criação de riqueza, não Uhum. explica todas as formas de ficar rico. Nessa thread ele explica todas as formas de ficar rico, os princípios por trás disso, que não dependem da sorte, porque tem formas de ficar rico que depende de sorte, tipo roubar um banco, casar com uma pessoa rica e esperar que você tenha ali uma parcela ali do patrimônio da pessoa, herdar, né, enfim, Cara, falando em tem patrimônio, ele fala assim, cara, é um cara que tá ensinando como ficar rico. Você consegue dar uma pesquisada rápida de qual que é o patrimônio, quantos miletas de dólares vamos ele lá, tem hoje? vamos Porque ver. deve ser um carinha que não deve ter pouca coisa, né? Ele tem Uma bagatela de... hum, Taranana. vamos Vou ver, chutar ai, ai, não me bilhão, será? respondeu aqui. Será que é bilhão? É milhão? Cara, tá falando US$ 65 milhões aqui na internet. Tá. Não é tão rico assim. Mas assim, não recusaria também ter um patrimônio desse, assim, nada mal também. Acho que assim, se ele tem 65 milha, dá pra falar como é que fica rico. Tipo, o que que o cara de 65 milhões não pode comprar que um cara de 1 bilhão pode comprar, talvez? Talvez uma ilha com um jato, Acho que isso compra. Não deve uma rede poder comprar, uma social. rede social, uma coisa maiorzona, né? Portal de Mas notícia. tem uma coisa interessante, cara, que ele não fala: "Ah, esse é o caminho que eu fiz, faça o meu caminho". Tá. Ele é um cara que vai mais no princípio da coisa mesmo. Hum, E ele tinha um site que juntava investidores com fundadores do Vale do Silício. Então ele conhece muitas pessoas ricas também, né. tá. Então, Vamos vamos lá, ver, vamos lá. vamos ver. Vamos descendo? Começar a descer a Bora. thread? Cara, essa Então, thread cara, tem, ó, 2018, tem uma boa repercussão, 253 mil likes.